Estudei e tá no concurso. Agora. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre o concurso da Petrobras, um concurso muito interessante, né? Que geram muitos benefícios, além do status, né? Quando a gente fala, trabalha onde? Na Petrobras, isso é um peso muito grande, socialmente falando. Isso mexe não só com a nossa vida, mas com a nossa autoestima, com a vontade da gente trabalhar, de conquistar, fora os benefícios, né? Então, é um concurso muito esperado, é um concurso que realmente vale a pena a gente investir nele. Bem, a banca desse concurso é a Sebrasp. Já começa aí com um grande problema que a gente não gosta muito dessa banca, né? Essa banca não é aquela do ABCDE. Essa banca é do certo e errado, tá? Então, tem algumas coisas positivas e outras não, como tudo na vida. Então, veja só, eu preciso dominar o conteúdo. Joyce, nem sempre essa banca é difícil, não. Nem sempre. É porque depende muito de qual é o teu olhar em relação à banca. Porque se vocês já forem muito temerosos, gera realmente uma maior insegurança. Mas o cara que faz concurso, que ele já tem um know-how, não vai se perder, não. Porque ali, na verdade, eu acho uma banca muito mais tranquila, porque ou é certo ou é errado. Você não tem A, B, C, D, E. Eu fiquei em dúvida entre a B e a E e agora, e volto na pergunta, e volto. Não tem isso. Ou é certo ou é errado, tá? E não tem muitas pegadinhas. O único problema da banca é a interpretação. Então, você precisa interpretar, que é para você não poder errar na hora de marcar. Outra dificuldade também dessa banca, que acontece demais, alunos excelentes, fazem uma ótima prova, só que na hora que vai marcar, você não tem a B, C, D, E, você só tem o C e o E. Então, a possibilidade de você trocar gabarito ali é muito grande. Então, um dos cuidados na hora que você for preencher o cartão resposta, coloca a prova em cima do cartão respostas e em cada item você vai marcando um por um. Número 1, certo, certo. Número 2, errado, errado. Vai delimitando, que é para você não trocar gabarito, porque até o teu olho ali já fica muito, no final da prova, muito cansado, né? E aquilo que a gente sempre orienta, não troca gabarito no final de prova. Você já não tem estrutura mais para pensar numa questão e trocar gabarito. Não tem mais essa possibilidade, já está esgotado. Essa prova aqui tem duração de 4 horas. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Uma duração de 4 horas, já pensou o que tinha que pensar, cai matemática, que suga pra caramba. A gente sabe que os concursos que pedem matemática não são concursos fáceis, matemática acaba sendo um diferencial, tá? Então, não é hora de mudar gabarito. Exatamente, a gente está falando de muitas questões. É claro que no treinamento vocês vão fazer mais de 10 vezes isso, né? Sabe que sempre nos meus projetos, isso aí vocês vão fazer muitas vezes mais. O treinamento, ele existe. Agora, mesmo um bom treinamento, na hora da prova, se você não tiver esses cuidados, você pode se auto-sabotar, tá? Aí a primeira coisa, ó, público-alvo técnico de enfermagem, aí vai entrar naquela questão, se tem que ter saúde do trabalhador ou não, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo assunto. Bem, lembrando o seguinte, qual é o meu vínculo, qual será o meu vínculo com a Petrobras? CLT, tá? E aí, como toda CLT, existe o prazo, o tempo de experiência, que é de quanto tempo? Morte? 90 dias, tá? Outra coisa. Não, Ana, não. Você vai fazer a prova toda. Depois que você vai passar por cartão resposta. Não faz isso, não. Fazer a questão e ir para o cartão resposta não dá tempo hábil de você fechar a prova em 4 horas, porque a gente está falando de 100 questões. Você tem que estar ali muito condicionada para poder gabaritar. E só treinamento mesmo. Mas tem tempo hábil para isso, né? A gente ainda está no finalzinho de dezembro, com certeza tem tempo aí de gabaritar sem morte. Então, os benefícios, né? Então, férias, 13º, todas as questões trabalhistas estão garantidas, né? E caso algum dia venha se desligar da empresa, todo aquele tempo você é contado com todos os seus
direitos trabalhistas, né? Lembrando que esse concurso tem um prazo de validade por 18 meses, pode ser prorrogado por mais 18 meses. Isso quer dizer que, se você tiver lá dentro do número de vagas, você pode ser chamado 18 mais 18, 36 meses. A qualquer momento poderá chegar, depois do término, né, que vai ser em junho, o término desse processo seletivo, poderá chegar na sua casa uma coisa que você não deve nem saber, mas o que é chamado telegrama, deixa para lá, que isso é da minha época, mas esse concurso ainda vai... Norma sabe o que é, ainda vai trabalhar com isso, e mais o e-mail. Você vai ter, assim, uma surpresa boa em 2024. Gente, era tão bom quando esses telegramas chegavam na nossa casa. Não, mais ou menos, porque telegrama podia ser uma coisa muito boa ou muito ruim, nem sempre. Beleza, vamos para o nosso próximo aí. Tu também, Jéssica? Aí os requisitos básicos, né? Ter nacionalidade brasileira, 18 anos completos, lembrando, está em dia com as suas obrigações eleitorais. É muito importante, eu sempre oriento o aluno, vai fazer um processo seletivo, um concurso, precisa estar com a sua vida em ordem, porque vocês às vezes vão para a negação, não vou passar mesmo, seja o que Deus quiser, deixa para lá, porque tem aquele negócio, né? Eu vou pensando que eu não vou passar para eu passar, não tem essas coisas assim? Que o aluno vai pensando, eu vou dizendo que eu não vou passar, sobre eu passar. E aí, o que acontece? Quando chega na hora de entregar a documentação, o tempo é muito curto. E aí, isso aqui não tem prazo estendido. Se você não entregar, você está fora do processo seletivo, mesmo sendo aprovado, tá? Então, muito cuidado com isso. Bem, as inscrições já começaram, né? 28 de dezembro, começaram ontem, e vão até 31 de janeiro. O valor, R$ 62,79. Então, você precisa fazer essa inscrição e pagar. Qual é o meu grande medo em relação a essa inscrição especificamente? Vocês viram, o prazo para pagamento está até quando? Alguém chegou a ver isso? Não? O prazo para pagamento está até fevereiro. Aí sabe o que acontece? Nós estamos no final de dezembro. O aluno que já fez a inscrição, que eu aconselho a fazer mesmo, que no final vai congestionando, cai a internet, tudo no final é meio esquisito. Pode acontecer e acontece com muita frequência de não pagarem, tá? E você perder, mesmo, todo concurso eu vejo isso. O aluno, ele já inclusive pagou até o curso, ele está matriculado, ele já está fazendo, aí ó, olha, vocês ouvindo relatos aqui mesmo na live, tá vendo? Ó, já aconteceu comigo, eu esqueci. Então, sugestão, prioriza, guarda o seu dinheirinho e já prioriza o pagamento disso em janeiro. Não deixa isso postergar, tá? É muito importante isso. Beleza. Vamos ver aí no nosso próximo slide. Então, a inscrição vai até 31 de janeiro, é importante que você já faça, não esqueça de pagar, tá? Ele vai dizer que vai ter que saber o edital, né? Para você poder, é o que a gente está fazendo aqui, preencher lá a sua ficha de inscrição e ser bem-sucedido na sua prova, ser bem-sucedido no seu processo seletivo, porque sem ler o edital você não sabe, você está no escuro, não sabe a banca, não sabe a data, né? Então tá tudo aqui. Só que quem já fez a inscrição, a foto, ficou tranquila de enviar? Jéssica, tu já fez? Lembrando que no ato da inscrição, vocês precisarão enviar uma foto, tá? Alguém mais fez essa inscrição? Tá, se vocês tiverem dificuldade, a gente vai ajudando, tá? Ó, tá vendo? A Lei já não conseguiu enviar foto. Tá, Ana Paula, diz aí, como é que foi? Você bateu do seu próprio celular? Você salvou no computador? Como é que você fez? Eu, por exemplo, faço assim, eu já tenho uma foto que eu já deixo para isso, para anexar em documentos, concurso, seja o que for. Eu já deixo lá no meu computador, tá? Mas dá para tirar na hora, ó. Ana Paula bateu na hora, melhor ainda, deve aparecer aquela opção de câmera, né? Aí você, tá até fácil então. Show. Então, na hora da inscrição, vai ter um determinado momento que vai pedir para colocar a foto, você então abre a câmera e tira. Lembrando, cabelo livre é porque não pode ter boné, não pode ter nada em cima da cabeça, tá? Não pode... Isso, se ajudem. Se ajudem. Não pode ter nada. É o que ele diz, ó.
Para efetuar a solicitação da inscrição, a pessoa candidata deverá informar o CPF e enviar a foto, né? Lembrando que a foto tem que ser recente e a cabeça descoberta e os ombros também. Não pode ter nada por aqui cobrindo, né? Perfeito. Vamos, lembrando, ó, de novo, o boleto pode ser pago até em casas lotéricas, tá? Previsão, temos aí praticamente 3 meses, finalzinho de março, tá? 24 de março, então dá para estudar e gabaritar, sem dúvida alguma. 4 horas é o tempo que vai ter para fazer a prova, tá? É uma prova pesada, porque a gente está falando de 100 questões e que inclui português, matemática, enfermagem, e num dos blocos da enfermagem tem SUS. Um SUS leve, não é um SUS pesado, mas tem SUS, tá? Ele vai incluir lá a Lei 8080. Aí, ó, a banca CESP vai trabalhar com certo ou errado, e aí você vai marcar lá o Czinho de certo, lembrando que tem que preencher, igual quem joga na loteria, lembra que tem que preencher aquele negócio todinho lá. Não pode ser uma bolinha, tem que preencher bem. Certo ou errado, e o que vale, mesma coisa, é o seu cartão resposta, tá? E aí você tem que depois tirar o cartão de convocação. Esse cartão de convocação, cada concurso chama de um nome. Tem uns que são CCI, cartão de confirmação de inscrição, tá? Então, cada um chama de um nome. Mas esse cartão, por que ele é importante? Para a sua organização. Você precisa saber qual é o local que você vai fazer a sua prova, qual é o horário de realização e o endereço. Olha, qual é o grande problema aqui? Muito cuidado. Aqui não dá para você ver só o número de vagas. Por quê? Tem vagas para o Sudeste, para o Sul. E aí, se você colocar Sul, tu vai ter que fazer a tua prova lá. Então, muito cuidado só na hora de fazer a inscrição. Por quê? Porque o local que você escolher de alocação vai ser o local que você vai ser designado para fazer a prova, tá? Bem, esse cartão vai estar disponível a partir do dia 12, mais ou menos quase uns 20 dias antes, né? Da data, antes da prova. Então, é importante, logo no dia 12, você já agendar isso. Compra uma agendinha, aproveita que está no final do ano, né? Para a gente se organizar bem para 2024. Que dia 12 de março você já precisa pegar o seu cartão. Olha que detalhe importante. No dia da prova, você precisa... Olha aqui, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, 1 hora antes, tá? Para a realização das provas, lembrando que tem que ter o documento físico de identidade. Não adianta levar foto, não adianta levar, por exemplo, quem dirige e tem a carteira de habilitação... a carteira de habilitação baixada lá no celular. Não é isso, está em negrito, ó, documento físico de identidade com foto. A caneta pode ser azul ou preta e o cartão de convocação para as provas. Por quê? Esse cartão é muito importante porque na hora a gente fica nervoso, esquece a sala. Aí a primeira coisa que o fiscal te pede para você é esse cartão, porque te orienta e orienta ele também. Onde que é a sua sala, vai para a direita, vai para a esquerda, só para lá, vem para cá. Então, isso aqui é muito importante, você chegar 1 hora antes, tá? Até um pouco antes eu aconselho 1h30, porque às vezes acontece, quantas vezes eu vejo isso nos concursos militares, eu não sei o que acontece no dia da prova, o pessoal troca até o local que vai fazer a prova. Ele vai fazer na Barra da Tijuca, eu não sei o que dá na cabeça dele, que ele lê Tijuca. Então, se você for com uma boa antecedência, você consegue resolver todos esses imprevistos sem sofrer nenhum dano no dia da prova, tá? Beleza, vamos para o próximo. E aí, vamos falar agora da enfermagem de trabalho. Isso. Bem, a pessoa candidata deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo 1 hora. O que é isso? A prova começou X horas. Não pode, depois de 15 minutos, a pessoa simplesmente levantar e sair, tá? No mínimo 1 hora depois que começou a prova é que ela pode sair. Então, se a prova começou, sei lá, meio-dia, só pode sair 1 hora. E outra, se quiser levar o cartão ou a prova, poderá, porém, nos últimos 15 minutos. Então, tem que ficar até o final para poder trazer o caderno de provas, se o candidato assim preferir, tá? Bem, lembrando, pois é, Jéssica, tem que ficar até o finalzinho, porque quem faz prova um pouco mais rápido, né, fica lá nesse tempo penoso aí esperando para poder trazer. Bem,
As nossas provas, a prova vai ser dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, né? Lembrando aqui, conhecimentos específicos vai ser a parte de enfermagem, incluindo a enfermagem do trabalho, que a gente já vai ver. As duas têm caráter eliminatório e classificatório, tá? E lembrando que a prova de enfermagem, ela também está dividida em blocos, em relação a quê? Ao conteúdo programático. Então, tudo que está lá vai cair. Não é tipo assim, estuda esse conteúdo, que daqui serão tiradas 60 questões. Não. Aquele conteúdo está lá e serão cobrados em blocos, com o número de questões que eles vão dividir lá. Mas todo o conteúdo precisa ser muito bem estudado, até porque a específica no critério de desempate, ela é a primeira que conta, tá? Então, nós totalizamos aí 100 questões. Aí vem o que você leva, né? Os documentos de identidade no dia da prova, que é para você não esquecer de levar. Podemos ir para o próximo. O que a gente já sabe, não levar iPod, iPad, notebook, boné, óculos, nada disso já da prova, ainda mais essa banca. Essa banca é uma banca muito séria, tá? Isso vai te dar problema. Inclusive, no dia, o celular, tenha cuidado, veja se de fato está desligado, os alarmes, tá? Porque essa banca é uma banca bem séria. Bem, qual é a avaliação que tem aí na prova objetiva? Passei ou não passei? Como é que é? Vamos ver. Será reprovado nas provas objetivas, e aí vai sair, né? Está eliminado o processo seletivo. O candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens. Então, vamos lá. Se não fizer 8 pontos na prova de conhecimentos básicos. Quantas questões são da prova de conhecimentos básicos? Acabou de falar. 40. Tem que fazer, no mínimo, quantos pontos? 8. Perceberam? Agora, tudo bem, tá um critério bacana. Só que, quanto mais você levar aqui, porque não adianta só você passar, você tem que classificar. Então, a gente não pode ficar ter isso aqui como parâmetro, não, tá? É tipo assim, porque não adianta você estar concorrendo ao processo seletivo, mas você está numa classificação muito baixa. De qualquer maneira, fica difícil de disputar. Então, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? 18 pontos na prova de conhecimentos específicos, aí entra a enfermagem lá que está dividida em blocos. E, se tiver nota inferior a 30, no conjunto das duas provas, de 100 questões, se não atingiu 30, também está fora, tá? Então, não é o critério de 50%. As provas objetivas de caráter eliminatório ou classificatório, sabemos que vão valer 100 pontos, porque é um ponto para cada questão, e a gente tem aí 100 questões. Gabarito, lembrando que o gabarito vai sair às 19 horas, no dia 26/3. Quem levar o caderno para casa de questões vai conseguir fazer essa conferência, né? É possível entrar com recurso, só que essa banca é bem séria, tá? Então, é difícil ter um recurso para essa banca, pode acontecer como qualquer outra banca, mas ela já deixa aqui, inclusive, que situações, né, que a gente consegue pedir recurso. O assunto abordado foge do escopo dos objetos de avaliação, ou seja, foi uma coisa, caiu o direito constitucional, é uma coisa que não está sendo pedida no edital. Possibilidade de dupla interpretação, aí, de fato, né, há possibilidade de recurso. Erro na digitação da pessoa que fez a prova lá, e aí prejudica o julgamento da questão. Contradição entre referências bibliográficas válidas. Alteração de gabarito pode decorrer, porque alguém colocou um gabarito errado, quem fez o gabarito. Então, essas são as situações que, de fato, a gente pode entrar com recurso, tá? Os outros, pode até entrar, mas não vai te dar argumento viável, né, para que a questão seja, de fato, anulada. Ok, vamos para a próxima. Isenção, cuidado, porque o pedido de isenção ele é bem curto, tá? Não é 31/1, não, é 31/12. Normalmente são poucos dias, tá? Então, muito cuidado com isso para você pedir, quem tem direito, pedir a isenção. Vai lá. E outra, além de pedir a isenção, pode ir para o próximo. Tem um detalhe.
Cuidado, que eu vejo muitos alunos também perderem isso aí. Fez a inscrição, pediu a taxa de isenção, a pessoa tem que voltar lá, porque tem um prazo, tem um cronograma para ver se foi deferido ou não. Porque se a taxa de isenção não foi deferida, você não vai conseguir fazer a inscrição, logo você vai perder, porque o prazo para isenção ele é muito mais curto, tá? Aí, ó, a Ana já falou que pediu. Quem tem direito à isenção, gente, tem que pedir sempre para ontem, no primeiro dia. E tem que ficar muito atento a esse cronograma, tá? Para não ter problema. E caso não seja aceito, tem que arrumar o dinheiro para poder pagar, porque senão você não vai concorrer. Lembrando aqui que a gente vai falar das vagas destinadas aos candidatos negros, porque sempre é uma dúvida em todo o concurso, né? Mas e aí, eu estou participando na vaga de cota e também na vaga de amplas? Para esse concurso, sim, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, lembrando, né, que tem a autodeclaração, tem o procedimento de heteroidentificação, né? E tem um detalhe aqui. Você levantou a mão, Lu? Ou não? Foi sem querer? Então, é o seguinte, a pessoa vai sim estar participando desse processo seletivo na vaga de cotas e também na vaga da ampla. Vamos para outra. Problema não, amor. Mas se você não pagou ainda, dá para ver, né? Bem, agora vamos falar do nosso conteúdo programático. O que vai cair para essa prova, né? Bem, a gente sabe que o plano de cargos e salários da Petrobras é um dos melhores, não tem como negar. Então, você vai entrar com um salário de 6 mil, mas em um ano, a cada ano, porque tem muito plano de progressão de cargos e salários, né? Um plano muito bem elaborado. Então, por exemplo, o próprio RH de lá faz uma formação interna, e cada cursinho que você vai fazendo, você vai colocando, tem muitos bônus, fora os auxílios, né? Tem muitos auxílios, auxílio alimentação, auxílio creche, várias coisas que vão incorporando, tá? Engordando o salário. Então, é muito, muito bom. Bem, o conteúdo programático, o que a gente tem? É pesado essa parte aqui, principalmente língua portuguesa. Por quê? Lembra que você vai trabalhar na Petrobras e a língua portuguesa precisa estar muito bem escrita. Porque, na verdade, você, dependendo do setor que você vai trabalhar, você vai mandar e-mails. Então, você precisa saber, né, ter um bom português. Claro que a gente fica em dúvida entre uma coisa e outra, mas o básico, né, isso precisa estar muito bem sedimentado. Então, a prova da CESP não é uma prova extraordinária, porém, ela requer conhecimento, tá? Então, você vai precisar ter esse conhecimento. Eu acredito que, para quem já faz concurso, não tem nada de novo aqui. Nada de novo. Compreensão e interpretação de textos. Inclusive, a gente tem bastante exercícios para isso, né? Quem já fez algumas turmas, acho que tem uma apostila com 100 ou 200 questões só de interpretação de textos. Reconhecimento dos tipos textuais, domínio da ortografia oficial. Então, a escrita é importantíssima. Vocês precisam treinar isso, tá? E dá para treinar muito ortografia com leitura, né? A leitura ajuda muito. E aí, o calcanhar de Aquiles aí, ó. Substantivos, adjetivos, verbos, conjunções, preposições, pronomes, advérbios. Isso é comum em todo o concurso, não tem como fugir, tá? Então, a pontuação, concordância, né? Essa concordância aqui eu acho que é uma das partes mais pesadas da língua portuguesa, porque ela dá margem para muitas coisas, né? Se é feminino, se é masculino, se é plural, se combina com um, se combina com o outro. Então, isso aqui precisa treinar e precisa treinar de acordo com a banca, tá? Isso é importante você focar, como a banca pede. Até porque lá você não vai ter a BCDE, que é o que a gente está acostumado a fazer, e sim o certo e o errado. Bem, matemática, o terror aí, né? Veja só, é uma matemática um pouco pesada, porém, para quem estudou para a EBSER, nada de novo haverá, exceto a forma como a banca pede, tá? Então, a gente já tem praticamente essas aulas aí todas gravadas, tá? Que dá para ir fazendo, fora as questões, são muitas questões que a gente vai trabalhar com isso aí. Então, precisa focar e não fugir. Então, veja só, se você vai
querer planejar, projetar para 2024 esse concurso, não é matemática que vai te assustar. Então, deixa o passado no lugar dele. Foca o presente. O que você vai conseguir conquistar daqui até a data? A gente tem que ter meta. A gente tem que ter um objetivo. Porque se a gente começar a olhar para as dificuldades, ainda mais enfermagem, a gente olha para a matemática e fala, ai, vão morrer mesmo, né? Não vai nada. Você vai se superar para que você consiga. Porque você vai ver o seguinte, vai ter uma margem de reserva de 29 vagas. Dá para disputar, sim. Então, você precisa se preparar, tá? Então, isso aqui vai estar dentro daquele conteúdo lá básico, mas aí vem a outra parte. Vamos lá. Oi, Betinha. Vamos para o outro. Aqui, ó. Aqui, repara, enfermagem do trabalho. Sim. Então, nós teremos aqui ai, mas eu não tenho técnico de enfermagem do trabalho. Agora nós vamos falar sobre isso. Bem, você vai precisar? Vai. Na hora que você for fazer a inscrição, ele vai pedir para você quando que você começa o curso e quando que você termina. Sugestão na hora da inscrição. Coloca a data de janeiro, início de janeiro, e término em junho. Por que que eu estou te falando isso? Porque você vai ter que ter o curso, né? Mas aí eu também já vou te dar uma solução para isso. Repara só. Na hora que você faz isso, ele vai aceitar a sua inscrição. E lembra que não é assim. Junho, acabou o concurso, em julho você está trabalhando. Não é assim. Embora que esse processo não é um processo demorado, tá? Esse processo seletivo aí, ele costuma ser rápido. Então, é possível, sim, que em 2024 você já esteja trabalhando lá. Beleza. Só que você automaticamente vai ter que entrar... Não, Alê, você vai ter que ser técnico de enfermagem com habilitação em enfermagem do trabalho. Eu vou te explicar agora isso. Então, veja uma coisa. Primeiro, quais são os cuidados aqui? Em relação à prova, o que a gente vai fazer? Estudar. Não tem nada que você não consiga estudar aqui que você não consiga fazer a prova. Por exemplo, plano de contingência em saúde, ênfase em grandes acidentes. A gente vai estudar e vai fazer as questões, porque isso é enfermagem. Se quebrou, se rasgou, não interessa saúde do trabalhador, se não é. Os procedimentos vão ser os mesmos, tá? Então, isso aqui a gente vai te preparar para fazer. Saúde mental do trabalhador, não tem problema. Até porque... eu acho que meus alunos antigos nem sabem disso. Tu sabia, Betinha? Eu tenho uma especialização em enfermagem do trabalho? Vocês nem sabiam, né? Eu sabia, você falou. Sabia? Então, isso aqui... a Marcelinha acho que não sabia, não. Então, isso aqui não vai matar ninguém. Podem ficar tranquilos. Isso aqui está tranquilo em relação a estudar e fazer a prova. Sem problema. O problema é quando eles te chamarem. Pensa assim. Supondo que você não é técnico de enfermagem ainda, você poderia fazer qualquer concurso para técnico de enfermagem? O que vocês acham? Sim. Poderia. Poderia. Onde que está o problema? Na hora que você passar e eles te chamarem. Aí você vai ter que apresentar o teu Corém. É o mesmo pensamento que você tem que levar para cá. Então, repara, você pode fazer? Pode. Só que o que vai acontecer quando eles te chamarem, aí sim, para entregar a documentação, aí você vai precisar comprovar. Como que é essa comprovação? Primeiro, você precisa fazer um curso que seja reconhecido, tá? É a primeira coisa. Por que eu te digo que é um curso reconhecido? Eu vou falar, Natasha, sobre isso. O que acontece? Por que eu te falo um curso reconhecido? Porque, se não for reconhecido, na hora que... primeiro, até uma coisa importante, você precisa ter a carteira definitiva do Corém. Então, isso tudo você tem que se ajeitar. Vê se também se você não está devendo R$1 milhão lá para o Corém. Isso é organização de vida, não é organização só para o concurso da Petrobras. Você tem que se organizar, porque senão quando você chegar lá vai ser morte. Então, vamos lá, isso tudo, ó, por isso que eu te falo, concurso é planejamento de uma vida. Não é planejamento só para fazer um concurso, estudei, vou lá e faço a prova. Não é isso. Então, repara.
Quando você fizer essa especialização em enfermagem do trabalho, você vai ter que ir lá no Corém, com os documentos necessários que eles exigem, para eles colocarem na tua carteira que você também tem habilitação em enfermagem do trabalho. Isso vale para técnico, vale para enfermeiro. Eu também tenho que ter essa habilitação para atuar. Tem após, porque a enfermeira é diferente, a gente tem que ter após, mas para ter habilitação, tem que colocar na minha carteirinha, tá? Então, Jéssica, se você se matricular depois que sair a classificação, você não vai conseguir, não tem como, tá? Vou te explicar aqui. Beleza. Qual é a ideia? A primeira ideia é você pensar em investir em você. Por quê? Porque você vai ter mais uma habilitação. E outra coisa, além de ter mais uma habilitação, isso vai te abrir portas para um monte de coisas. De repente, você nunca pensou em trabalhar embarcado. Tem várias empresas que trabalham com isso. E outra coisa, vocês têm ideia de quanto que ganha a enfermagem do trabalho? Só para técnico, 6 mil. O concurso da Petrobras. E a Petrobras não é a única. Tem a Transpetro, que inclusive abriu. Então, tem várias outras que trabalham e é um emprego muito bom, que a gente está falando de multinacional, a gente está falando de Brasil, está falando de uma coisa muito maior, né? Então, isso é uma coisa. Segundo, a ideia é você ter essa habilitação independentemente da Petrobras. É o que eu te sugiro. Porque, como enfermagem, você está abrindo um grande leque, você está aumentando as suas possibilidades. Muitas empresas, por exemplo, em Macaé, que pedem, já vi técnico lá ganhar 8 mil, tá? Então, assim, eu não sei se é uma área que vocês conhecem bem, mas é uma área que remunera bem para enfermagem. Não só para enfermagem, todo mundo que trabalha com essa parte aí ganha bem, tá? Mas enfermagem eu tô falando porque é a nossa área. Beleza, isso é uma coisa. E então, como fazer? Não vou falar onde que é, como que é, até porque vocês sabem que eu falo as coisas quando estão efetuadas, efetivamente. Então, eu estou vendo a possibilidade de fechar uma parceria para vocês num curso que seja sério e que, não estou dizendo que seja bom, porque eu não conheço, se é tão bom assim, porque eu não dou aula, não conheço, né? Então, assim, mas que te capacite e seja regulamentado para que vocês consigam tirar essa habilitação. E aí, o que a gente vai ter que ver? Quantos são interessados, porque eu vou lutar pela bolsa, não vai ser um valor absurdo, porque se for, enfim. Então, eu imaginei que fosse mais ou menos de 20 a 30 pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, ó, porque tem 43 na live, então eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá? Por quê? A gente começaria em janeiro, no máximo em fevereiro, porque normalmente os cursinhos começam em fevereiro, esses cursos de formação, em junho, vocês já estariam com isso fechado. Exatamente quando bate o... Quando bate... Ai, vocês sempre embarcam nas minhas loucuras, por isso que eu faço. São vocês que me incitam essas coisas, sabia? Aí, falei, gente, é porque eles vão morrer, o que eu vou fazer? Então, e eu sei que é o sonho de muita gente mesmo, né? E a gente não vai fugir de enfrentar os desafios, não, gente. Então, veja uma coisa, mas isso eu só consigo falar para vocês no dia 8 de janeiro, tá? Que é quando realmente a pessoa responsável volta e tal, enfim, pereré. E aí, para eu poder discutir se é online, porque eu sei que isso precisa ter a visita técnica, que é considerada como estágio, isso é obrigatório. Se não tiver isso, é treta. Tá? Isso faz parte da carga curricular, tá? Marcelo, eu acho muito difícil a gente conseguir um curso, assim, dentro dos parâmetros de legalidade online, tá? Porque tem, Tamires, estágio, tá? É curto, não é grande. Às vezes são 3 ou 4 empresas que você precisa visitar, tá? E que você tem que ter isso. É um curso. Vocês vão ter uma habilitação. Por que eu acho isso muito bom? Mas é pouca coisa, Marcele. Não é uma coisa, não é igual o técnico de enfermagem, não. Que você vai para um hospital, não é isso, não. E é saúde do trabalhador, você vai trabalhar com o trabalhador. Então, você vai visitar grandes empresas, uma empresa menor. São 5 empresas, Michele. São 5 empresas que fazem a visita.
Você Mas faz a isso visita em depende 5. muito da carga horária de cada curso, porque É vai muito depender como rápido, ele é tipo uma compõe. manhã. É muito rápido. Não é É nada? rápido. O meu eu fiz no UPA, lá de Caxias, mas foram 4 visitas no UPA e no Hospital Geral de lá. Bem tranquilo. Tu já fez, Stephanie, enfermagem do trabalho? Já fiz no Vencer, 8 meses. Aí 8 meses está longo. Esse que O eu tô meu foi vendo para 2 anos, vocês. tá? Não, e no Senac, que é 1 ano? O meu foi 2 anos, no Bezerra de Araújo. Senac é 1 ano e Caramba. meio. Os cursos que Senac eu tá tô dando 1 vendo ano e meio. É. Pois é. Então, esse curso que eu estou vendo para vocês é um curso reconhecido, é no Rio de Janeiro, tá? É um curso que talvez a gente consiga fazer os sábados, mas eu vou ver tudo direitinho para passar as coisas certinhas. Até porque eu tenho que negociar valor e tudo mais, já que a gente vai fechar uma turma com eles, né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta. Mas, como a pessoa responsável só volta, que as pessoas normais, né, gente, sem ser da enfermagem, as pessoas tiram recesso. Não é o nosso caso, porque olha só, tremenda véspera de ano novo e a gente está aqui, já vendo concurso, trabalhando, estudando de plantão, porque a gente tem problema. Mas as pessoas normais, elas tiram recesso, né? Então, veja só, e eu acho que vai valer muito a pena, por quê? Porque esse curso vai contribuir, inclusive, para as informações do concurso em relação ao conteúdo programático. Por quê? Quer ver? Isso aqui você vai ver lá no curso, ó. Programa de controle médico e saúde ocupacional. É uma disciplina bem simples, bem tranquila, mas você vendo num curso de formação é diferente do que no preparatório. Que é aqui que você sabe que eu tenho que te dar e você tem que gabaritar. E é aquilo ali, pronto, acabou e vamos focar. Aqui você vai ter uma ideia, até para você poder trabalhar lá mesmo. O que é um programa, né, de controle médico? O que é uma saúde ocupacional? O que é LER? O que é dó? Isso é muito importante. Lesão por esforço repetitivo, qual é a classificação das cores, tá? Então, EPC e EPI, olha que interessante. A gente já sabe isso aqui. Só que o que eu preciso trabalhar muito com vocês? Tirar a ideia da NR32. Por quê? Quando a gente fala de NR32, ela é importante? Claro que é. Vai estar no concurso? Muito possivelmente. Mas ela trata da saúde, dos trabalhadores da saúde. Quando você está falando de enfermagem do trabalho, você está falando de uma coisa muito mais ampla, trabalho como um todo. Então, vamos supor, o cara está pendurado lá no andaime. A gente está trabalhando com saúde do trabalhador. Qual é o perigo, quais são os riscos, qual é o EPI, qual é o EPC? Então, a grande questão aqui que a gente vai precisar trabalhar muito, porque isso você pode morrer numa questão, é ampliar. Você precisa ampliar saúde do trabalho ou do trabalhador como um todo, tá? Ó, tanto é que olha o que está embaixo. Noções de toxicologia da indústria de petróleo, gás, biocombustíveis, derivados. Porque, repara, você vai trabalhar numa empresa, enfermagem do trabalho, que você vai trabalhar com os trabalhadores envolvidos dentro daquela empresa, que não é enfermagem. A enfermagem ali é você, tá? Então, um explodiu, o outro se queimou, o outro vazou o troço em cima dele, o outro desmaiou no mal, o outro não para de vomitar, o outro teve lipotímia. Pensando que é fácil? 6 mil reais fáceis? É nada? Ah, meu filho, é não. Mas vale a pena. Então, repara só, esse é o olhar que a gente tem que ter para esse concurso. É bem diferente daquilo que a gente está vendo. Clínica médica, clínica cirúrgica, fundamentos. Não, aqui a gente vai ampliar, tá? Porque é o que é pedido. Não que não caia, cai, por exemplo, CME tem, cirúrgica também, emergência de montão, mas emergência ligada a essa questão de saúde do trabalhador. Então, por exemplo, vocês precisam saber e dominar a regra dos 9. Queimadura, extensão, proporção, profundidade, isso tem que saber, tá? Riscos químicos, biológicos, ergonômicos. Então, não só uma questão da banca, mas é uma questão direcionada ao aprendizado que você precisa ter para trabalhar. Outra, lembrando, a parte de saúde do trabalhador, vacina, tá? Vacina específica de saúde do trabalhador, isso é bem recorrente de ser pedido, é uma coisa que você já pode estudar. Saúde mental também, porque as pessoas ficam embarcadas, né? Então, tem que ter essa questão aí do que a gente vai atender, um surto psicótico, né?
claustrofobia, alguns conceitos de saúde mental que a gente vai ter que rever. Outra coisa, olha lá, ó, atendimento pré-hospitalar, tá? Então, porque você vai estar lá fazendo esse atendimento pré-hospitalar, antes da pessoa chegar no hospital. Então, essa parte de emergência ela é diferente. Não é emergência de parou, parada também deve ter. Mas parou, faz o quê? Entuba, vai para não sei onde, vai para o CTI, faz nora, faz não sei o quê. Aqui, a nossa visão é, eu estou ali, enfermagem do trabalho, eu preciso fazer o atendimento do trabalhador no atendimento pré-hospitalar. Então, é dessa forma que é cobrada. Fora acidentes, tá? Acidentes a gente tem que ver e todos os tipos de acidentes, tá? Assistência de enfermagem da saúde do trabalhador também, não só a parte curativa, mas a parte preventiva é importante, tá? Até porque lá vocês também trabalham com essa parte de educação dos trabalhadores, muito mais com a prevenção, né? O nível primário ele é bastante acirrado, tá? Aí o bloco 3 já é mais a nossa praia, tá vendo? Volta um pouquinho lá para mim no bloco 1 e 2. O bloco 3 a gente não vai morrer. O 1, ele já é bem específico, 1 e 2, olha só. Vai pegar a parte de emergência, pré-hospitalar, urgência e emergência em acidente. Aí já é diferente daquilo que a gente normalmente vê. Mas aqui, ó, pré-hospitalar em emergências clínicas, isso tu sabe. Infarto, EAP, ICC, isso você sabe. Então, o que a gente vai pegar? O conhecimento que a gente já tem e acoplar aqui. Porque a única diferença vai vir na questão. Um trabalhador deu entrada com dor precordial, pereré, pereré, pereré. Aí, pô, infarto. Aqui é muito tranquilo. O de cima foge do que vocês costumam ver. Grandes acidentes também é uma coisa que a gente tem que ver. Catástrofes, que é uma coisa que não é comumente pedido nos concursos, a gente tem que ver, tá? Epidemiologia e saúde, sim, mais direcionada a doenças ocupacionais, mas isso aqui é mais tranquilo. Enfim, então, essa primeira parte do bloco 1, repara que ela vai estar especificamente voltada à saúde do trabalhador. Olha lá, ó, que eu te falei da vacina. Imunização ocupacional e rede de frio. Imunização ocupacional. Então, você não tem que ficar enlouquecido vendo o calendário do bebê, por exemplo, mas você tem que saber, o trabalhador, qual é a vacina que ele tem que estar. E tirar a ideia da enfermagem, porque tu sabe, enfermagem fala, gente, cadê minha hepatite B? Tenho que ver agora. É do trabalhador, tá? Então, isso... Ai, só Deus, né? Quando a gente se fura. Ah, não, isso não acontece, não, é o que inventei. Deus ajuda a gente. Conceitos e princípios da vigilância sanitária, ó, mas é uma vigilância sanitária aplicada à saúde do trabalhador. Então, esse primeiro bloco a gente tem que trabalhar bastante. O segundo... Tem algumas coisas aqui que a gente se salva, outras não. Por quê? Possivelmente, quem não fez saúde do trabalhador nunca ouviu falar nesse troço. PCMSO. EPI, EPC, sim, mas, por exemplo, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Quê? Como sim? De onde isso saiu? Enfermagem do trabalho. Então, esse bloco 2, ele é a morte diferencial para você. Porque no bloco 1, apesar de estar contextualizado, quem estuda para concurso se sai aqui. Se sai. Tu vai ler lá, vai sair. Agora, esse bloco 2, não. Então, esse bloco 2, ele é específico da enfermagem do trabalho. Então, a gente precisa trabalhar cada um deles e ver como que isso é pedido nas questões. Agora, não é um conteúdo difícil, tá? Você consegue pegar com tranquilidade, tá? Vamos para o próximo. Aí o bloco 3, ele já fica mais tranquilo, porque no bloco 3 já é mais a nossa praia. Ó, anatomia e fisiologia humana, mas é uma coisa leve, não é uma anatomia e fisiologia pesada, isso aqui é mais contextualizada. Ai, vai pegar um acesso venoso, qual é a veia, não sei o quê, é mais por aí. Enfermagem clínica, biossegurança, tá? Esterilização, farmaco, processo de trabalho, registro, que sempre cai uma coisa ou outra, de anotação, evolução, noções de nutrição e dietética, sonda, SUS, mais um SUS muito tranquilo, 80-80 com atualização, tá? Então aqui já tem que ver 80-80 com as atualizações. Regulamentação do exercício de enfermagem, que todo mundo que faz concurso já tem que dominar essa parte aí de exercício profissional, e o código de ética, incluindo fundamentos. Então, aqui o bloco 3, ninguém vai morrer,
tá? Então, a ideia é, claro, tem que ter aula de tudo, tem que ter aula de tudo. Mas o bloco 1 e o bloco 2, eles precisam ser trabalhados. Porque senão você vai para a prova sem noção, achando que o que vai cair é a enfermagem que você vê nos outros concursos. E não é, tá? Aqui é uma enfermagem direcionada. Então, Dayana, em relação ao preço, você colocou aqui, né? Pode ser que eles queiram aumentar o valor exatamente pela procura. Sim, mas não é todo mundo que tem a garra de fazer, não, tá? Então, fechar uma turma não é assim também, não. Então, eu acho que a gente pode negociar bem para vocês fazerem, tá? Para você, só tem que ter cuidado com o deslocamento. Seria talvez uma... Deixa eu fechar direitinho, para eu não passar, né, informações inexatas. Tem que ser tudo certinho para vocês também se organizarem, inclusive em relação à parte financeira, tá? Então, isso é importante. Mas, com certeza, oferta e demanda, por isso que eu fui ver uma coisa para vocês. Eu acredito que isso, infelizmente, aconteça. É igual água, gente. Quando falta água, como assim, Deus? As pessoas aumentam a água. Eu nunca entendi isso na vida, mas, enfim, é a vida, né? Não entendo, não, mas é assim. Então, veja só, a ideia é... E não é todo mundo, não, gente. Isso aqui tem que ter muita resiliência. Você fazer um preparatório, você fazer uma complementação para ter uma nova habilitação, isso é um plus na tua carreira e na tua vida. E isso depende muito também do momento de vida que a pessoa está vivendo, isso depende muito, não é bem assim, não. Então, só aqui, isso aqui já é uma peneira bem grande, sabe? Então, é por isso que eu falo para você, quais são as suas metas para 2024? Tem gente que vai pensar assim, mas tem outros concursos por aí, eu não vou fazer isso, e tem outros não, que vão focar e que vão entrar. Então, eu acho o seguinte, esse concurso é para você, você tem que fazer essa avaliação. Eu olho alguns concursos e falo, caraca, eu gostei desse. Tem outros que eu vou olhar que eu falo, não, isso aí fica com o meu mesmo, tá bom, não, deixa para lá. Então, você tem que saber, eu quero. Então, como que eu vou fazer? Eu não sei o resultado, não, eu não sei. Mas eu sei que, pelo menos, quando eu terminar esse processo até metade do ano, eu estou melhor posicionada no mercado de trabalho, porque eu fiz um curso, eu fiz uma habilitação, eu aumentei o meu know-how. Agora, o meu Corém também me habilita a trabalhar na parte de enfermagem do trabalho. Isso aumenta as suas possibilidades. Então, agora, depois dessa live, é o momento de você decidir o que você quer. Porque você vai ouvir diversas coisas. Gente, não vale a pena. Eu fui não sei o quê. Porque eu não passei. Porque fulano não foi chamado. Porque chama pouco. Porque não sei o quê. Então, olha só. Eu já contei para vocês a história da formiguinha surda. Tinha uma montanha que nenhuma formiguinha conseguia subir. Nenhuma. Ela começava a subir. Aí lá embaixo ficava o pessoal, ficavam os repórteres, o pessoal, vai. Quando chegava no meio do caminho, dizia assim, formiguinha muito alto, cuidado, tem um pedregulho, vão te matar. Aí vai pisar em você, sai, corre, volta, aqui é mais seguro, não fica. Aí as formiguinhas voltavam. Até que tem uma formiguinha que ela foi subindo e as pessoas gritavam, olha o perigo, cuidado, desce, não vai dar certo, nunca ninguém conseguiu, sai daí. O que aconteceu? A formiguinha conseguiu chegar no objetivo que ninguém tinha conseguido. E aí o repórter estava lá embaixo e perguntou para a formiguinha, como pode? Ninguém nunca alcançou esse objetivo, como que você conseguiu? Aí descobriram que a formiguinha era surda. Ou seja, a formiguinha não dava ouvidos às coisas que não era para ser. E então ela conseguiu. Então, cuidado, gente, com aquilo que vocês estão ouvindo, com aquilo que vocês estão acreditando, né? Então, assim, esse ano foi um ano esse ano ainda, né, que não acabou, de muitas aprovações, tá? Por exemplo, eu tenho alunos aqui, vários, inclusive, que nunca desistiram e tomaram bombas em alguns concursos. Hoje, eles estão aprovados em 3. Eu tenho alunos aprovados em Nova Friburgo, na EBC e em Maricá. Então, repara só, foi fácil? Não, não foi. Foi a duras penas. A duras penas. Madrugada, final de semana, estudando e tirando dúvida e com medo e errando, mas ele acontece. Mas não é fácil. Botar no Instagram lá é legal, né?
Mas ninguém sabe o processo que aconteceu. Inclusive, só para dizer, tá? O meu Instagram já foi resgatado. Então, o que está postando lá pode ficar tranquilo que sou eu que estou postando mesmo, tá bom? Graças a Deus, né? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, o que eu quero que vocês foquem é nesse conteúdo programático, tá? Ele é importante. Você pode estudar por algum material que você tenha? Pode. Mas, necessariamente, ele não será suficiente, porque a gente precisa dessas matérias específicas para o seu concurso. Stephanie, meus alunos, na hora, o meu WhatsApp começou, prof, teu hack, eu nem sabia. Teu Instagram foi hackeado, todo mundo viu. Que fugiu totalmente do meu perfil. Eu não vi porque eu fiquei sem acesso, né? Eles roubaram a senha, então eu não consegui entrar. Mas graças a Deus agora, o meu desespero era enrolar alguém, né? E a pessoa cair e Deus me livre, cair num golpe. Mas não aconteceu com ninguém. Graças a Deus, né? Beleza, vamos pro próximo. A Lei 8080, que a gente já estudou para concurso, vai tirar de letra, bem básico isso aí, tá? Olha o salário aí, ó. Remuneração mínima 6.000, 5.800 e pouco, tá? Porque entra os benefícios aí. E fora os plus, tem muita coisa. Bem, aí é que vem o que eu te falei. Enfermagem do trabalho, requisitos. Curso técnico de nível médio de enfermagem, tudo bem. Ministrado por instituição reconhecida pelo MEC, secretarias, peraré. Serão aceitos diplomas, certificados de outros cursos técnicos, né? Tudo bem. O que acontece? Aqui não ficou claro a enfermagem do trabalho, porém, na hora que você faz a inscrição, é obrigatório. Então, não adianta você passar nesse concurso, mais que você faça pontuação, seja o 01. Não pode, porque você vai trabalhar como enfermagem do trabalho. Então, você precisa ter essa habilitação, tá? Atuar nas atividades técnicas, administrativas na área de enfermagem do trabalho, tá vendo? E assistencial. Atuando de forma interdisciplinar, então a gente vai trabalhar com uma equipe lá multiprofissional, né? Considerando as dimensões de saúde, segurança e meio ambiente. Então, o teu olhar ele é muito ampliado. Não é mais o paciente que está em cima do leito que você está lá cuidando dele. Não, o olhar é muito maior. Você precisa ter um olhar diferenciado para o meio ambiente, onde que você está inserido, né? Onde que o trabalhador está inserido, quais são as possibilidades de alguma coisa ali dar errado. Então, é um trabalho muito legal mesmo, que dá um significado diferente para a nossa profissão, né? Porque quando a gente pensa em enfermagem, o que a gente pensa? No nosso plantão, né? Fala, vamos para o plantão e tal. E aqui não, a autonomia que você vai ter, discussão de casos, né? Com a equipe multiprofissional, o know-how que você vai construir, sem contar que trabalha onde? Petrobras. Isso é muito legal, né? Ó, executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de bens, tá? E serviços. Sim, Tamires, possivelmente, tá? Não fica claro aqui se é diarista ou não, porque vai depender do polo que você vai atuar. Então, vai depender da demanda de lá, tá? Então, não é igual os editais do hospital. 40 horas, com complementação, 12... Não é assim. Ok, vamos lá. Amém, Ana. Amém. Eu creio que a gente tem que ter muitos sonhos mesmo. Eu concordo. Os dias bons, presta atenção, não transforma dia bom em dia ruim. Não transforma. Como assim? É o dia que você fica se penalizando, você sente culpa por você estar bem, não está acontecendo nada, mas você quer arrumar um problema na tua cabeça. Para com isso. Os dias bons, por exemplo, hoje está sendo um momento bom para você. Está ressuscitando sonhos, planos, possibilidades, vida. Então, é esse momento que você tem que guardar no seu coração para quando chegar o dia mal, você ter forças. E também ter esperança que o dia bom ele vai chegar. Vai chegar o dia da sua posse, sim. Vai chegar, a sua colheita não é em vão. Agora, o momento da colheita, do labor lá diário é difícil. Não tem jeito. Bem, aí aqui só ordem de... Às vezes você fala assim, mas sempre quem é mais velho entra. Olha só, presta atenção. O que ele fala em relação à idade é critério de desempate, tá? Não é que a pessoa mais velha vai entrar antes da pessoa... Não tem nada disso. A questão é, num critério de desempate, sim. Mas olha só, tá lá no 6º. Se só estiver acima de 60 anos, mas depois, tiver a maior idade, tá lá no 6º.
Teve primeiro o critério de conhecimentos específicos, depois o bloco 1 da prova, depois o bloco 2, depois pereré, para então, se tudo isso não desempatar, ir para o critério idade. Então, não é uma coisa que você precisa se preocupar. Eu acredito que todo mundo está no mesmo barco, tá? E tem condição, sim, de aprovar. Vamos para o próximo. Aí vai falar sobre o cálculo, né, da nota, como é que vai ser. Beleza, vamos para o próximo. Admissão. Bem, lembrando que você vai fazer um exame admissional, tá? Então, a convocação para admissão de pessoas candidatas aprovadas em todas as etapas do processo público vai também com aviso lá para ela poder comparecer. O que é importante aqui, que eu te falei? Veja só, vai assinar o contrato lá por CLT, né? E vai ter plano de carreiras e remuneração, que isso é muito bom, ou qualquer outra coisa que venha substituí-lo. Lembrando, contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 dias. Isso não é novidade nenhuma. CLT é assim, tá? Isso não quer dizer que você vai trabalhar 90 dias. Vocês vão ouvir um monte de coisa disso aqui. Porque é assim. Qualquer lugar, eu vou trabalhar no shopping, tá? Assina, a carteira assina. Os 90 dias são de caráter experimental, para depois ser efetivado. É como se fosse o estágio probatório lá do servidor, tá? Então, isso aqui não se assusta com isso, não. E aí, depois, por prazo indeterminado, é normal. Isso aí, é normal. E não é uma empresa que tem uma alta rotatividade. Repara o tempo que demora para abrir os concursos, os processos seletivos, na verdade, tá? Não tem uma alta rotatividade. Então, você fazendo um bom processo seletivo, entrando numa classificação legal, assim, você está bem estabilizado, tá? Ok. Vamos ver aí o nosso próximo slide. Algumas vantagens e benefícios bons aí, ó, auxílio alimentação, previdência complementar, mas é opcional, plano de saúde aí, aqueles de impasse, né, da academia, auxílio doença, auxílio creche, acompanhante, auxílio ensino, tem umas coisas bem legais. Isso aí vem incorporando no salário. Bem, aqui é o cuidado que eu quero que você tenha. Repara, enfermagem do trabalho, Sudeste. Então, na hora que vou fazer a inscrição, você vai colocar para esse bendito Sudeste aqui, hein? Tá? Porque o outro é lá em Pernambuco e sul de sul. Então, só cuidado na hora que for fazer a inscrição. E aí, o cadastro reserva, ó, 29. E a Petrobras, ela tem um histórico, né, de chamar sempre a mais, tá? Aconteceu, acho que no último concurso, um dos últimos, mas foi exceção de nos chamar lá todo mundo, mas normalmente chama. Então, gente, quase 30 vagas, dá para disputar. 49, mas a gente colocar... ainda tem mais uma coisa, 49, mas mais ou menos. Essas 10 aqui de pessoas negras, porque elas também estão disputando na ampla, né? Então, depende, tá? Então, dá para batalhar por essa vaga, sim. Vamos lá para o outro. Ó, Sudeste, aqui você tem que ver quais os locais. Isso é importante também. Olha só. Ele vai dizer, Sudeste, localidade de trabalho, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Caxias, Rio de Janeiro também, Itaboraí, Macaé, Rio de Janeiro, Mauá, São Paulo, Pararé. Rio de Janeiro, né? Cidade e estado. Bem, as cidades de prova, sim, daí eu pensei em você. Verdade, é bem pertinho para você mesmo esse polo. As cidades de prova ou da prova, ela vai estar vinculada ao local que você escolheu como polo para concorrer à vaga, tá? Então, só cuidado com isso. Se você quiser fazer a prova em Caxias, então, possivelmente, a localidade que você está concorrendo para ser alocado. Então, não vai botar São Paulo não, hein? Mas eu quero ir para São Paulo no que vem. Tudo bem, mas você vai ter que fazer a prova lá também. Só cuidado na hora de fazer a inscrição, tá? Então, para o Rio de Janeiro, a gente tem Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé e Rio de Janeiro, tá? Beleza. Botou Rio de Janeiro? A Milena Macaé. Cada um vai escolhendo a sua área. Essa enfermagem do trabalho é bem interessante, porque não é igual o plantão, que tipo assim, eu quero escolher o hospital tal porque está próximo à minha casa. Não é assim, né? É bem diferenciado. Aí os documentos necessários, né? Aí cuidado com seus documentos, precisam estar em ordem. Vamos lá. Pode ir.
Bem, ficou alguma dúvida em relação... Ah, eu quero falar uma coisa para vocês que não está aqui no slide. A data da prova. A data da prova, ela vai acontecer em março, tá? Finalzinho de março. E você tem tempo hábil suficiente para você conseguir se dedicar. Lembrando, o que eu sugiro agora? Porque, né, que a gente já está no final do ano, mas vocês ficam ansiosos, querem começar a estudar para ontem. Então, o que eu sugiro? Começa pela língua portuguesa e começa pela matemática. O que da matemática? Presta atenção, isso você tem que dominar. Tabuada, decora. Se você não decorar a tabuada, pelo menos entra na internet e faz os macetes. 9, porque tem macete lá da tabuada dos 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Por quê? Se você for esperar para aprender tudo nas aulas, sem ter esse conhecimento prévio, básico, você vai demorar muito mais tempo para acompanhar. É por isso que matemática se torna impossível, né? Então, presta atenção. Somar, diminuir, multiplicar, dividir, regra de 3 e porcentagem. Isso você tem que saber, tá? Então, dever de casa. E, gente, a gente usa hoje calculadora. Ninguém fica mais fazendo conta nem de cabeça. Outro dia a menina foi me dar um troco. Eu falei, moça, me dá 2 minutos que eu só faço o Pix. Deixa eu ver se tá certo. Gente, era uma conta básica. Eu já não estava conseguindo pensar no troco. Eu falei, Deus, que coisa. Porque a gente não fica mais fazendo, né, dinheiro com troco. Você só faz Pix. Pronto, acabou. Então, quanto mais a gente entre Jesus... Não, Marcela, foi sério. Eu acho que eu tinha dado R$37, eu tinha dado 50. Eu não conseguia adivinhar que era 13. Falei, Deus, calma, deixa eu fazer uma conta aqui. Né? Falei, não, tô falando sério. Falei, 13, então tá certo. Ainda fui conferir, quase que eu falei pra mulher que tava errado o negócio. Tá bom, Jéssica. Vou, Ana Paula, vamos montar um preparatório específico para enfermagem do trabalho. Vamos montar, com certeza, tá? Já vamos começar, se Deus quiser, em janeiro, porque hoje já está no finalzinho, mas bem início de janeiro mesmo, tá? Eu estou divulgando já essa semana e para a gente poder embarcar. Então, nesse tempo aí, o que eu sugiro? Por quê? Porque não adianta. Nesse caso aqui, eu só dar enfermagem, não adianta. Vocês vão precisar de um todo, tá? E vão precisar se sentir apoiados, porque... por exemplo, tem muito aluno que fala para mim, prof, o lance é que eu preciso ter as aulas ali, o cronograma, porque é um curso online, mas ele é ao vivo. Então, você tem que entrar. Se você não entrar, você vai assistir, você tem interação, você está direto com o professor. A única coisa que modifica é o nosso ambiente de sala de aula, né? Em vez de ser um ambiente físico, ele é um ambiente virtual, mas essa interação ela acontece de forma muito próxima. E isso faz muita diferença, é muito importante, tá? Então, a ideia é que a gente consiga fornecer todo o subsídio para você realmente aprovar, tá? Então, sugiro, matemática, trabalhem essas questões básicas, trabalha. Multiplicar e dividir principalmente. Porque se você não souber multiplicar ou dividir, na hora que você chegar numa coisa maior, numa regra de 3 e tal, não é que você não saiba, você não vai saber para onde você vai, porque você vai morrer na divisão. Então, divisão com decimal é outro problema, divisão com número menor, quero dividir 2 por 5. Aí, se não lembrar que tem que botar o 0 ali para virar 20, o outro 0 lá no quociente, acabou, você morre na questão. Então, isso é muito importante, tá? Essa é a primeira coisa. Alunos que já são concurseiros podem pegar concomitantemente matemática e português, tá? Então, não vai ter problema algum. Enfermagem, se você está com muita morte em enfermagem, você precisa estudar código de ética, porque isso estará lá, e é uma coisa que você consegue estudar relativamente lendo lá, tem uma ideia. É porque eu dou dicas, macetes, porque é chato, né? Mas você consegue. E fundamentos. Pegar aquela parte, sinais vitais, oxigenoterapia, curativos, tá? Então, isso é uma coisa que vocês já podem estudar, porque sozinhos vocês conseguem. A outra parte, não,
essa precisa ser direcionada. Mas se você já trouxer essa base, a coisa vai fluir com muito mais tranquilidade, a gente vai conseguir treinar muito mais, até porque a gente precisa fazer muitas questões, porque vocês não estão acostumados com essa banca, tá? Então, isso vai ser de suma importância, tá? A Marcela colocou, quem não é concurseiro está recomeçando agora, consegue? Marcela, consegue, tá? Eu nunca... Deixa eu te falar. Eu sempre... Teve outros casos, mas essa menina me marcou muito. Ela foi minha aluna... Meu Deus, a gente está em que ano? 2023? Sei lá, tem quase 10 anos. Uns 8 anos, com certeza. Essa menina, eu dava aula no preparatório militar. E ela morava muito longe, sabe? Então, e onde ela morava, tinha que pegar um trem. Só que ela não tinha condições... Um trem e uma baldeação do próprio trem. Mas tinha um ônibus, que ela não podia pegar esse ônibus, porque o gasto de passagem ia aumentar muito, e na época ela não tinha condição para isso. Tudo bem. E a aula começava às 8. Minha filha, 8 horas eu começo a aula, e é aula. E ela a aula começava às 8, e ela só conseguia chegar às 8h30. Então, ela ficava desesperada com aquela meia hora que ela perdia, por causa do bendito trem, e eu já tinha dado muita matéria. Essa menina veio, ela tinha 19 anos na época, sem saber termos técnicos. Eu digo isso porque ela me falava, prof, eu não sei termos técnicos, eu fiz um curso difícil, não acho que eu fiquei, assim, minha formação não foi legal, eu não sei como fazer. Eu falei, olha, você não vai morrer, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Pois essa menina também não era doida, não, porque vocês ficam malucos. Aí acelera. Ela vinha, chegava lá, assistia aula, ia para casa, almoçava, descansava 1 horinha depois do almoço. Depois ela ia até 7 da noite, que era o horário que ela conseguia. Depois de 7 da noite, ela não fazia mais nada. Ela ia ver uma novela, na época ainda existia novela, ia lá, novela, fazer outra coisa. Tá? Hoje você assiste novela a hora que quer. Na nossa época, algumas épocas atrás, não era assim. Tinha que ser naquela hora ali. E acabou. E assim foi, tá? Essa menina, ela fez a EGS-CEF, que era um concurso para aeronáutica, tá? Ai, você, meu fofo, o Wesley botou, também não sabia. Você é o lindo, Wesley. Meu bebezinho. O que aconteceu? Nem postei nessas fotos ainda, Wesley, vou postar. O que aconteceu? A primeira vez que essa menina fez, ela entrou para a aeronáutica. Tá? Então, eu vou dizer para você, é impossível? Não, não é impossível. Mas é comum? Não, não é comum. Então, vai depender qual é o momento de vida que você está vivendo agora. O quanto que você está disponível para isso. Porque tudo isso conta, sabe? Então, assim, e o outro não é o seu concorrente, o outro é o seu amigo. Ó, a Marcela, junto com umas 2, 3 alunos, montaram um grupo de estudo e elas estudavam todos os dias. Então, elas se ajudam. Se você vê o seu colega como seu concorrente, isso já trava. Porque aí você não está concorrendo com você, com o seu conhecimento, e sim com o outro. Isso é bem complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um autoconhecimento para você direcionar isso aí para você. A Mariana, por exemplo, é outra. A Mariana... Ih, Douro Mariana. Mariana foi outra. Minha filha, ela era muito boa em português. E CEF são 100 questões, e português é para matar todo mundo, é dificílimo. Você sabe o que aconteceu? E ela não sabia enfermagem, nada, nada, nada. Só que, por uma graça divina naquele ano, só caiu a minha matéria. Eu não sei o que foi aquilo. Tudo que eu dava veio na prova. Foi uma graça divina. Pois a Mariana já era boa em português. A prova veio exatamente o que a gente tinha trabalhado. Primeiro ano ela entrou. Ela só morreu depois porque tinha um negócio do olho. Ela ficou reprovada, acho que foi no negócio do olho lá, porque tem várias etapas. Entendeu? Aí a Vitória falando, o trio delas. Então, Marcelo, acho que foi a Stephanie que perguntou, impossível? Claro que não é. Eu já vi isso diversas vezes acontecer. Agora, não é o comum. E aí você tem que entender que você está disputando com você, não é com o outro, tá? E outra coisa, lembrando que eu acho que nesse concurso aqui, estamos todos nivelados no mesmo lugar. Porque, assim, enfermagem do trabalho, por mais que a pessoa tenha feito enfermagem do trabalho, talvez ela não tenha estudado especificamente para um concurso. E se estou para o concurso, será que estou especificamente para a CESP? Matemática, que faz toda a diferença do universo. Então, acho que estamos todos no mesmo barco, tá? Não é um concurso assim que eu digo, cara, quem veio dessa banca aí para outra é só pá. Não é bem assim, não. Aqui eu acho que todos estão no mesmo lugar, tá?
Exatamente. Meus alunos são sempre assim, é assim que eu trabalho, é assim que eu acredito, né? A gente se junta, a gente se une, a gente se apoia, a gente se acolhe, porque nós não somos só enfermagem, nós somos humanos. E só você sabe como você chegou hoje para essa live. Só você sabe. Quantas coisas, às vezes, você teve que atravessar para poder estar aqui. Então, valorize o seu sacrifício, tá? Ele precisa ser valorizado, para que você consiga alcançar coisas maiores. Há alguma dúvida? Diga para mim. Ou só a vida? Quem vai dar aula de língua portuguesa? Betinha, possivelmente Dionis, tá? Só que eu preciso ver com ele por um detalhe. Ele faz uma coisa que nós mortais não fazemos. Ele tira férias, entendeu? Então eu preciso esperar ele me responder. Suspende essa férias, Michele. Ele tira de verdade. Ele tira de verdade. Então, possivelmente ele também, tá? Matemática, talvez a gente faça aí mais de um professor, que eu acho importante, porque às vezes matemática, como é morte, às vezes você tem aderência com mais um do que o outro e tal. Então, isso aí a gente vai mesclar. E enfermagem, aí toda a parte de enfermagem é comigo, porque está dentro aí da minha especialização, dos materiais, das coisas, a gente vai ver. Não, Tamires, a gente não tira férias não, né? Jamais será. Deus ajuda a gente. Pois é, Tamires tira férias o tempo todo. Olha os stories dela, vive na praia. Quem? Tamires. Qual Vai me curso, matar. Lid? Que é de 300 horas? Você está perguntando o que eu vou ver de enfermagem do trabalho? Sim, tem que ser, porque senão ele não é regulamentado. Tem que ser, não, é uma instituição séria, né? Eu não sei se o curso é bom, mas agora também está precisando é o seguinte, é de professor para dar aula, um curso legalizado e a sua habilitação. Então você para de morrer e pronto, acabou. E vai tirar o negócio que a gente precisa. Mas tem que ser legalizado, não tem como. Tá? Por isso que eu estou pesquisando com muito cuidado, eu já vi 6 instituições para ver realmente qual que é, qual que não é, enfim, vendo aí no Corém, no MEC, tudo direitinho, porque senão é morte, Deus me livre. Beleza, meus amores? Então, ficamos combinados assim. Em breve, eu já vou fazer a divulgação dessa turma, acredito que até o dia 1º, tá? 2 no máximo, eu já tenha conseguido montar. E até lá, lembrando que você precisa trazer isso pronto, o seu dever de casa, você não está solto. Você precisa estudar matemática, português e quem está com morte em enfermagem, as partes que eu falei. Até SUS, lê 80-80, é bem tranquila. Dá para vocês revisarem também, tá? Quero agradecer muito a participação de vocês. É sempre muito bom estarmos juntos, tá? Marcele, ele me deu... Ah, Ana, que bom, segue sim, meu Instagram agora tá tudo ok, pode seguir lá. Ana, ele me pediu até o dia 5/8, se eu não me engano, para a gente deixar isso tudo redondo, tá? Porque não é só isso, eu tenho que negociar também o preço, os dias, tá? Agora, o que eu preciso? Eu vou colocar uma enquete lá no grupo para saber quem tem o interesse de fazer esse curso, que é para eu ter ideia, para eu poder negociar. Eu também não tenho como passar valores se eu não sei a quantidade de alunos, senão a gente fica nesse impasse. Primeiro, você tem que saber, eu tenho disponibilidade e tenho condições de investir? Que é um curso, gente, tem que pagar, não tem jeito. Essa é a primeira pergunta. Então, se você tem essas 2 condições, Tamires, esse curso, se eu não me engano, é presencial. Eu não sei se eles vão ter estrutura para, num tempo pequeno, colocar EAD, mas eu também vou negociar isso tudo, porque eu sei da nossa vida, entendeu? Então tem que ser alguém que entenda. Lindy, a princípio, é sábado. Tamires, eu sei que você é de Niterói, mas você vai ter que ir para lá, não tem jeito não, tá? Se for presencial, não tem jeito, tá? Dá o quê? Mais ou menos uma base... Eu não sei, Dayana, eu não tenho ideia. Fui eu que inventei isso. Não tenho ideia. Eu tenho que primeiro conversar com ele, tá? Não sei, porque eu não trabalho com isso. Não sei, Marcelo, local, porque eu vi 6 lugares. O que me der melhor condição para vocês,
Wesley, possivelmente, para cumprir a carga horária exigida pelo MEC, sábado integral. Aí a Stephanie colocou, ó, ela pagava tu pagava 190 mensais? Não, 190 o curso todo com certeza, Lindy. Boa noite. 190 Era o curso todo 190 não. por mês. 190 Ah, por mês, né? Mas já tem 2 anos. Então, eu acredito que tem aumentado. Que? 300 reais a mensagem? Não, gente, isso não, pelo amor de Deus. Não, isso aí não tem nem condição com uma turma formada, não. Esquece. Isso aí não, isso aí tá muito alto. Tá, mas isso pode deixar que eu vejo. Mas já deu uma base aqui, é até bom, sabia? Porque eu também tenho uma base para saber mais ou menos. Tu pagou 190. 190 quantas vezes, quem botou? Foi Stefan? Eram 8 meses, mestre, de curso. 8 meses, 190 Isso. vezes 8. Tinha matrícula? Tinha, eu acho que foi 40 reais, se eu não me engano. Mais Ótimo. a blusa que eles dão. Mas o curso Show. lá é bem legal. Vale a pena, eles dão um suporte maneiro. Não, muito bom, para eu ter uma ideia também, né? Na hora que eu for, né? Ótimo, perfeito. Porque esse negócio de internet, nem sempre a gente consegue ter as informações que a gente precisa. Muito bom, obrigada por compartilhar. Muito bom. Ô, Natasha, mas esse curso que você trabalha tem enfermagem do trabalho? Me chama no privado, então. Me chama no privado para a gente conversar. Porque eu já vi 6, eu preciso fazer uma cotação, tá? Nada, Dá. Estamos juntas sempre, tá? Tá, fala sim, com certeza. Eu acho que já está fugindo um pouco do valor. Bem, acho eu. Mas a gente vai ver. Meus amores, muito, muito obrigada. Não percam o foco. Lembra que a gente está indo no ano novo com muitas boas promessas, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é isso? Então, se cuidem. Um beijo no coração, feliz ano novo. Vamos renovar nossa mente, nosso coração. Uma nova expectativa para o novo ano, para o novo momento, tá? Um beijo, muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, meus amores. Beijo, amiga. obrigada a Fica com Deus você. também. Beijo. Tchau. Beijo.